Vocês já conhecem o computador e sabem de algumas ferramentas que ele oferece para facilitar o nosso dia a dia. Agora vamos conhecer o editor de textos. Usaremos o BR Office Writer, que está disponível no Linux Educacional. Para iniciar nosso aprendizado, vamos conhecê-lo melhor. O BR Office Writer é um redator de texto. Mas e antes dele? Antigamente, nossos avós, ao redigir um documento, utilizavam caneta, papel, borracha e muita criatividade, pois eles precisavam se utilizar de uma série de efeitos visuais quando queriam destacar algum elemento. Ou seja, havia os objetos e as ações. Esses dois componentes, somados à criatividade, resultaram em belíssimas composições manuscritas. Mas hoje em dia, a tecnologia avançou muito e muitos softwares foram criados para facilitar nossa vida. Na tarefa de fazer um texto, não seria diferente. O redator de texto mais famoso é o Office Word. Mas aqui nós temos disponível o BR Office Writer, que é uma ferramenta muito boa. O interessante é que o computador nos permite uma série de outras possibilidades que podem nos ajudar a tornar o texto mais interessante e fácil de ser entendido. Na educação, isso é muito bom, pois se juntarmos a um texto imagens e tabelas, por exemplo, ele fica muito mais fácil de ser entendido e seus alunos aprendem mais e melhor. Todos esses elementos são os objetos componentes do texto. É sobre eles que devemos agir. Os editores possuem um conjunto de ferramentas para que possamos lidar com eles. Então, vamos conhecer o BR Office e ver como ele se organiza. Para acessarem o BR Office Writer, vocês devem clicar em Iniciar, depois em Ferramentas de Produtividade e, finalmente, em Processador de Texto broffice.org Writer. Vamos mostrar um exemplo de uso do BR Office. Vocês poderão observar o uso de algumas das ferramentas do software. O exemplo a seguir mostra a digitação de uma poesia de Carlos Drummond de Andrade, chamada Mãos Dadas. Aqui vocês vão reforçar também seus conhecimentos sobre o uso do teclado e do mouse. Para digitar essa poesia, precisamos inicialmente ter um novo arquivo aberto. Clique em Arquivo, depois em Novo. Pronto! Notem que ao abrirmos o BR Office Writer, já temos normalmente uma folha em branco disponível, ou seja, já temos um novo arquivo aberto e à disposição. A opção de abrir um arquivo novo só será necessária quando já estivermos trabalhando num texto e queiramos iniciar um outro novo. O novo arquivo está aberto. Vamos então iniciar a digitação. Podemos digitar livremente, sem nos preocuparmos num primeiro momento com nenhum tipo de formato. As palavras que iniciam cada linha começam com letra maiúscula. Para isso, basta teclar o Shift, manter a tecla pressionada e digitar a letra que será maiúscula. Agora podemos escolher o tipo de letra. Digamos que queremos digitar o texto em letra Nimbus Roman no tamanho 14. O título pode ser digitado todo em letras maiúsculas. Para isso, antes de iniciar, ativamos a tecla Caps Lock. Podemos deixar algumas linhas em branco entre o título e o corpo do poema. Para isso, basta teclar Enter algumas vezes. Cada vez que teclamos Enter, criamos um novo parágrafo. Notem que ao digitarmos não precisamos mudar de linha. O editor faz isso automaticamente para nós. No exemplo do poema de Drummond, os parágrafos são curtos, por isso não percebemos esta facilidade do editor. Mas notem neste outro exemplo que ao digitarmos um parágrafo com várias linhas, não precisamos usar a tecla Enter, pois ao final de cada linha, o cursor posiciona-se automaticamente no início da outra. O uso da tecla Enter deve ser entendido como a criação de um novo parágrafo. A correta divisão das estrofes exige que deixemos uma linha em branco após o verso Não serei o cantor de uma mulher, de uma história. E também, após o verso Não fugirei para as ilhas, nem serei raptado por serafins. Digamos agora que queremos o título centralizado. Notem que, neste caso, para centralizarmos um parágrafo do texto, só posicionamos o cursor sobre este parágrafo.
Não foi necessário selecionar todo o texto correspondente ao parágrafo. Não podemos centralizar apenas uma palavra de um parágrafo. Temos que centralizá-lo todo. Por isto, a ação centralizar aplica-se sobre o componente parágrafo, e não sobre palavras ou letras. Como se trata de um poema, temos mais liberdade na distribuição do texto na folha. Podemos, por exemplo, alinhar o texto à direita da folha. Note que, como selecionamos todos os parágrafos de uma só vez, podemos exercer a ação alinhar à direita para todos eles de uma só vez. Pronto! Agora podemos destacar mais o título, sublinhando-o ou reforçando o traço da letra. Para realizar esta ação, precisamos primeiro selecionar o título, então levamos o mouse no início ou no final do título, clicamos com o botão esquerdo do mouse e arrastamos por todo o título. Em seguida, clicamos nas ferramentas Negrito, Itálico e Sublinhado. Vocês podem escolher uma dessas ferramentas, combinar duas ou ainda escolher as três. Uma coisa muito importante e que não pode ser esquecida é que todo arquivo criado deve ser salvo. O fato de vermos o texto na tela não significa que está salvo. Se desligarmos o computador ou ainda se acontecer uma queda de luz, por exemplo, podemos perder tudo. Para salvar, clicamos em Arquivo e em seguida Salvar como. Aparece uma tela para digitarmos o nome do arquivo e o local onde desejamos guardá-lo. Vejam. Vocês já viram um exemplo de uso do BR Office Writer. Vamos agora ter uma visão panorâmica do ambiente. Para escrevermos um texto, é necessário uma folha de papel. Por isso, a parte maior da interface do BR Office Writer é a folha de papel. Ali nós vemos tudo o que estamos escrevendo. Além desse espaço, a interface é dividida em outras áreas. As principais são barra de títulos, barra de menu, barra de ferramentas, barra de formatos, linha régua, linha de status, botões de minimizar, restaurar e fechar. Nestas barras, temos todas as ferramentas com as quais agimos sobre os elementos do nosso texto. O BR Office apresenta uma série de ferramentas que permitem que façamos nossos textos ficarem bem interessantes. Já mostramos algumas destas funções que são acessíveis de modo mais direto a partir da barra de botões. Mas, na barra de menu, encontramos todas as funções que podemos aplicar sobre os objetos do nosso texto. Por isso, essa barra é também chamada de menu principal. Vejamos algumas destas funções a partir da barra de menus. Abrir um arquivo, tamanho da página, cor da página, tabela, figura, cabeçalho, nota de rodapé, salvar, exportar, importar. Abrir um arquivo. Uma vez que vocês abriram o BR Office, vocês têm duas opções básicas: abrir um novo arquivo ou abrir um arquivo já existente. Para abrir um arquivo novo, basta clicar em Arquivo, Novo, Documentos de texto. Para abrir um arquivo já existente, clique em Arquivo, Abrir. Uma janela se abrirá. Vocês poderão procurar o arquivo e abri-lo. Tamanho da página. No menu superior, cliquem em Formatar, Página. Escolham a aba Página. Ali vocês especificam o tamanho da página, as margens e a orientação. Cor da página. No menu superior, cliquem em Formatar, Página. Escolham a aba Plano de fundo. Ali vocês especificam a cor da página. Notem que nesta janela de formatação de páginas há uma série de outras características da página. Não deixe de explorá-las quando tiver oportunidade. No primeiro caso, basta posicionarmos o cursor na linha onde será inserida a figura. Depois, clicamos em Inserir, Figura, do arquivo. Uma janela se abrirá. Escolhemos a figura e a inserimos no arquivo de texto. No segundo caso, basta selecionar a figura no aplicativo de origem e usar a opção Copiar. Observem que esta opção aplica este cabeçalho a todas as páginas dos seus textos. Nota de rodapé.
Quando estivermos digitando um texto e sentirmos necessidade de complementar a informação sem prejudicar a ordem da leitura, podemos inserir uma nota de rodapé. É uma nota que fica no final da página, separada do restante do texto. Para isso, basta posicionarmos o cursor ao lado da palavra que irá referenciar a nota. Clicamos em Inserir, Nota de rodapé. Uma janela se abre. Podemos escolher se esta nota seguirá uma numeração automática ou se a ordem será de outra forma. Podemos ainda definir se a nota vai no rodapé da página ou na última página do arquivo de texto. Uma vez inserida uma nota a partir de uma palavra, o editor de texto irá se preocupar automaticamente em organizar a numeração e fazer a inserção do rodapé na página correta. Quando for um texto novo, sendo, portanto, a primeira vez que você utiliza esta opção, uma janela será aberta para que vocês decidam que nome dar ao arquivo que será criado e em que local do disco guardá-lo. Nas próximas vezes que vocês salvarem o texto, esta janela não mais se abrirá, uma vez que nome e local já foram escolhidos. Uma outra opção para salvarmos um texto que já foi salvo, mas que gostaríamos de alterar o nome ou salvar em outro lugar, é a opção Arquivo, Salvar como. A janela para a definição do nome e local do arquivo se abre novamente. Escolhemos um novo nome ou um novo local e pronto. Uma nova cópia digital do seu texto foi armazenada. Mas voltemos à janela para salvamento de um arquivo. Observem que há um outro campo logo abaixo do campo Nome, designado para salvar arquivo como, que apresenta uma série de opções, além da opção ODT. No menu deste campo, vocês podem escolher se querem salvar seus arquivos em outro formato, por exemplo, para o formato DOC, que é o formato do Office Word da Microsoft, ou formato RTF, que é bastante portável. Vocês podem ainda salvar seus arquivos num formato que seja compatível com a linguagem das páginas da internet. Para isso, basta clicar em Arquivo, Exportar. Uma janela se abrirá e nela vocês escolhem para qual formato desejam exportar o arquivo, CPDF, HTML ou outros formatos disponíveis. Vimos várias ferramentas que o BR Office Writer apresenta para fazer arquivos de texto diferenciados e interessantes. Quanto mais vocês utilizarem, mais coisas vão encontrar. Não se esqueçam que há uma ferramenta de ajuda no BR Office Writer. Outra forma de acessar a ajuda mais rapidamente é clicando no atalho F1. Então se aventurem, sejam exploradores destas ferramentas.